laranja é uma das exportações importantes, não tem o café, que é outra exceção importante para o Brasil, já que a maior parte da nossa produção é vendida para os Estados Unidos, mas tem aviação, a gente lembra que a Embraer usa produtos, peças fabricadas aqui nos Estados Unidos para produzir seus aviões. E o decreto, basicamente, o que ele diz? Ele evoca aquela lei de emergência econômica de 1977, diz que o presidente Donald Trump acabou de assinar esse decreto usando essa lei como justificativa e dizendo que adiciona 40% de tarifas para lidar com as políticas e ações incomuns e extraordinárias do governo do Brasil que prejudicam empresas americanas, os direitos de liberdade de expressão dos cidadãos americanos e a política externa dos Estados Unidos, a lei da economia americana. No segundo item, a gente vê lá que a ordem considera que a perseguição, intimidação, assédio, censura e processo judicial movidos politicamente pelo governo do Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores são graves violações dos direitos humanos que prejudicam o Estado de Direito no Brasil. A gente lembra que é mais ou menos o teor daquela carta enviada pelos Estados Unidos no dia 9 de julho para o governo brasileiro, ameaçando a imposição dessas tarifas, lembrando que 9 de julho é menos de um mês, né, para a data em que essas sanções vão entrar, essas tarifas vão entrar em vigor, porque dia 6 não completa os 30 dias, que normalmente é o prazo para que sanções como essas entrem em vigor depois da comunicação, essa comunicação do dia 9 de julho, mas é praticamente o mesmo teor, citando processos contra empresas americanas ligadas a questões relacionadas à liberdade de expressão e citando também o processo contra Jair Bolsonaro. A gente lembra, né, Ricardo, que hoje o New York Times, né, um dos principais jornais aqui dos Estados Unidos, publicou uma entrevista com o presidente Lula, o correspondente entrevistou, né, o presidente Lula, e o presidente Lula disse claramente que sentia, que o governo brasileiro sentia que não havia um desejo de conversar com os Estados Unidos, que os Estados Unidos não sinalizavam com nenhum desejo de conversar com o governo brasileiro nesse momento. E o que a gente está vendo hoje é que o governo americano está basicamente dobrando a aposta, a gente vai falar mais para frente também das sanções impostas ao juiz da Suprema Corte, né, ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Então agora, com a assinatura desse decreto, fica muito claro que isso vai de fato entrar em vigor, a gente fala sobre isso porque várias sanções ameaçadas pelo governo Donald Trump acabaram não entrando em vigor ou sendo adiadas várias vezes, mas esse adiamento para o dia 6 de agosto não me parece tempo suficiente para haver alguma negociação. Durante a semana, inclusive ontem, a gente falou aqui no Mais, né, sobre a questão da possibilidade de haver um telefonema entre Donald Trump e Lula, mas essa sinalização de Lula na entrevista ao New York Times dizendo que não havia interesse do governo americano em conversar com o governo brasileiro. Então, hoje fica bem claro que os Estados Unidos vão manter essa ameaça, vão pôr em prática essa ameaça e citam essas duas questões. A questão relacionada à liberdade de imprensa, a questão relacionada ao processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, lembrando que dentro daquela emergência econômica, essa lei que eu citei de 1977, os outros países que estão sofrendo sanções dos Estados Unidos, sofrendo tarifas, né, elevação de tarifas por parte dos Estados Unidos, são países que, em geral, não têm um superávit, os Estados Unidos não têm um superávit em relação a esses países, como é o caso do Brasil. O Brasil importa mais produtos americanos do que exporta, então claramente a questão política relacionada ao processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro é o principal motivo da elevação dessas tarifas para 50% entrando em vigor no dia 6, Ricardo. Pois é, Sandra. Primeiro você citava, aqui já dou meu boa tarde ao Guilherme Bausa, que está já chegando aqui também posicionando, mas você citava a Embraer, você tem uma ideia, as ações da Embraer já voltaram a subir, elas começaram a cair. Então logo veio a notícia do ofício assinado, mas com as exceções vindo à tona também,
e a Embraer está ali nas exceções, né, as ações já voltaram a subir, estão até em patamares mais elevados do que de dias atrás. E aí tem uma questão, já passando para o Bausa, agradeço mais uma vez a Sandra, a gente volta a falar já justamente a Sandra citava, né, Bausa, a questão da Lei Magnitsky, do Alexandre de Moraes, e ela vai trazer esses detalhes, mas o que a gente já está ouvindo de repercussão, e você vai muito nessa linha, quero a sua impressão também, que você está colhendo aí nesse momento, sobre o que o governo está observando agora dentro dessa extensa lista, mas já com uma certeza. Isso evidencia o caráter ideológico, político desse tarifaço, já dadas essas exceções. E aí uma dessas fontes até me falou, olha, só você vê o ofício, não é nem o comunicado à imprensa sobre o que foi assinado, é o ofício em si mesmo que cita o ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde a você. Oi, Ricardo, muito boa tarde a você, meu amigo, boa tarde a você que nos acompanha nesse momento na Globo News. Olha, Ricardo, conversando com fontes aqui do Palácio do Planalto e também do Itamaraty para entender a repercussão dessas decisões de hoje do governo norte-americano, primeiro, esse ponto que você mencionou é o que a gente escuta muito, que todas essas decisões têm um caráter, têm um fundo eminentemente político, tanto a decisão de sancionar com a Magnitsky o Alexandre de Moraes e a decisão de recuar em parte na pauta comercial, abrindo exceção ali para vários produtos importantes da pauta exportadora brasileira. Então, essas duas ações dão a medida do componente político por trás dessa decisão do governo de Donald Trump de sancionar Alexandre de Moraes e, por outro lado, aliviar na pauta econômica. Conversando com os diplomatas e também com os auxiliares do presidente, eles disseram o seguinte, que ainda é preciso analisar no detalhe, com cautela, toda a lista de exceção, de exceções da tarifa de 50%, é uma lista muito extensa que está nesse decreto, um anexo ali com vários itens, um anexo muito detalhado, então eles vão pegar item por item e comparar com a pauta exportadora do Brasil para os Estados Unidos para conseguir mensurar o impacto real, mas já dá para dizer que houve um grande alívio, comparando ali com o que seria um tarifaço de 50% para todos os itens, dá para dizer que o governo americano deu uma grande aliviada, o que vai tirar substancialmente o impacto econômico desse tarifaço. Então, por um lado, você tem ali cautela para analisar exatamente o impacto que vai causar, mas também uma espécie ali de comemoração pelo recuo, ainda que parcial, do governo norte-americano. Importante a gente lembrar, Ricardo, que nos bastidores o governo brasileiro negociava a exclusão de alguns produtos, por exemplo, suco de laranja, café, as peças utilizadas ali pela Embraer, enfim, tudo isso estava sendo negociado. Publicamente o governo brasileiro não admitia, até para não atrapalhar as negociações, publicamente a linha que o Brasil estava lutando para derrubar a tarifa como um todo, mas a gente sabe que nos bastidores a negociação ia muito nesse sentido, uma negociação ali conduzida pelo vice-Geraldo Alckmin, junto com o secretário de Comércio norte-americano, o Howard Lutnick. E aí, Ricardo, perguntando para as fontes do governo brasileiro, na avaliação deles, por que que o governo americano recuou, voltou atrás nessa decisão? E aí o que eu escuto é o seguinte, que houve uma compreensão ali dos americanos pressionados pelos setores específicos, pelo setor privado, que seria muito ruim manter esse tarifaço. Então o governo brasileiro diz que a estratégia de mobilizar as indústrias, mobilizar os exportadores aqui do Brasil para que eles conversassem com as suas contrapartes, com seus equivalentes nos Estados Unidos e assim pressionar o governo americano. Na visão do governo brasileiro, essa estratégia deu certo. Uma semana em que o governo brasileiro optou por insistir nas negociações, procurou baixar um pouco ali o tom, na agressividade, nas críticas a Donald Trump, apostando na negociação. Então, a avaliação de momento é que essa estratégia funcionou, pelo menos agora. O Brasil, importante lembrar também, Ricardo, fez acenos para as Big Techs. Ontem houve uma reunião aqui de Geraldo Alckmin, integrantes da Secretaria de Comunicação Social, também do Ministério da Fazenda, junto com as empresas ali do Vale do Silício, as principais Big Techs, e ali também houve um compromisso do governo brasileiro em negociar a regulamentação das Big Techs, que até então era um tema praticamente inegociável. Então o governo brasileiro, ao longo dessa última semana, foi fazendo vários acenos e, na visão aqui das fontes do Planalto e do Itamaraty, isso contribuiu para esse desfecho. Então, a sobretaxa de 50% mantida, mais uma lista extensa de exceções. O governo ainda vai calcular direitinho o impacto, mas dá para dizer com segurança, Ricardo, que nesse momento é uma sensação de alívio aqui no Palácio do Planalto e também no Itamaraty.
Baus, o ponto é muito esse, né? A gente vai colhendo essas informações, já trazendo aqui Otávio Guedes, Marcelo Lins também observando e colhendo o que dizem essas fontes. O Lins já estava até ali no telefone, imagino que para isso. Agradeço ao Baus, a gente volta a se falar sobre isso. Mas, Lins, já começando contigo, aqui uma informação também acreditando o nosso Thiago Rezende, que colheu com o secretário do Tesouro, Rogério Seron, a mesma impressão que o Bausa vinha captando também, mas agora também o secretário do Tesouro falando, que é muito importante, né? Que do ponto de vista do efeito econômico, no fim das contas, saiu melhor do que a encomenda, foi positivo, melhor do que o cenário anterior. Só que ainda é preciso entender um pouco mais cada detalhe desse ofício, desse decreto, né? Agora, é mais benigno do que poderia ser, não significa que tenha impacto pequeno, precisa ser processado. Trazendo aqui para o campo também diplomático, né, Lins? Como eu havia dito, e também agora a gente observa isso, os efeitos que podem causar esse tarifaço, mesmo com essas exceções, são graves, são muito danosos para as relações diplomáticas entre os dois países. E evidenciam que diplomacia e tecnicidade, do ponto de vista comercial, alguns cabiam nesse diálogo que é evidentemente ideológico da parte da Casa Branca, né? Sem dúvida, Ricardo, Otávio, boa tarde a todos, boa tarde a você, assinante, está com a gente aqui acompanhando esse dia com um noticiário frenético mesmo, porque decisões para lá de importantes que nos afetam diretamente foram tomadas lá em Washington, anunciadas em redes sociais e anunciadas em ordem executiva, o equivalente americano aí ao decreto presidencial assinado lá em Washington, e a gente precisa olhar para cada uma delas separadamente, né? O que é de fato econômico, e aí vamos ter que nos debruçar naquela gigantesca lista de itens que o Brasil exporta para os Estados Unidos, e cada um deles, a quanto vai incidir de fato de tarifa, quem vai estar isento. O que parece que ficou claro no primeiro momento ali é que livramos, pensando aqui em termos de país e de importância para a economia, o setor da aviação civil, leia-se Embraer, dessas sanções mais duras em relação ao Brasil. Sobre o outro aspecto que você estava falando, Ricardo, da questão diplomática, eu acho que talvez só durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos agiram direta e indiretamente para aumentar a pressão sobre o então governo democrático do presidente João Goulart, num movimento civil-militar que acabou naquele golpe fatídico de 1964, nós tivemos uma ingerência tão grande dos Estados Unidos em assuntos internos do Brasil. Acho que não é nenhum exagero dizer isso. Em tempos de paz, em tempos de relações normais entre Washington e Brasília, dois países que têm 201 anos de relações diplomáticas, não me recordo, e olhando aqui na história, de nada semelhante a isso nessas relações bilaterais. Isso mostra a gravidade. Temos um poder da República, o nosso judiciário, que foi atacado através das sanções impostas ao ministro da Suprema Corte do Brasil. Imagina se acontece o contrário, se o Brasil resolve impor unilateralmente sanções contra um ministro da Corte Suprema dos Estados Unidos, o escândalo que estaria fazendo mundialmente. E aí, sobre isso, só para não me estender demais nessa primeira participação, me parece que grandes democracias do mundo poderiam se pronunciar em defesa da democracia do Brasil, a partir de atos claramente com viés autoritário de ingerência exterior tomados pelos Estados Unidos. E eu acho também que o próprio Supremo Tribunal Federal, a gente viu já a manifestação da Advocacia Geral da União rejeitando essas decisões tomadas por Washington, mas o Supremo Tribunal Federal, que há informações de que se manifestaria na sexta-feira, mereceria vir a público hoje, através do seu presidente, do colegiado dos ministros também, sair em defesa de um dos integrantes dessa corte, a Corte Constitucional do Brasil também, a Corte Suprema do Brasil, que foi atacada na figura do ministro Alexandre de Moraes. Isso não significa que o ministro Alexandre de Moraes, suas ações, suas decisões, não possam ser questionadas, não possam ser criticadas, não possam gerar algum tipo de animosidade. Isso é uma coisa que está dentro do espaço democrático, do diálogo e da discussão de medidas judiciais. A outra coisa é você ter uma ingerência de uma potência do quilate do porte dos Estados Unidos sobre um dos pilares da democracia brasileira. É isso. E, Otávio, uma manifestação, inclusive, do governo é esperada ainda hoje, né? O governo, quando você falava hoje mais cedo com assessores, eles diziam que estavam aguardando cada etapa, porque o dia é longo, né? 4h21 aqui, 3h21 ainda em Washington, D.C. Então,
esperar para ver se novas situações não vêm, né? E aí no fim do dia fazer um apanhado de tudo que poderia vir ainda mais para além do que a gente viu. E essa foi uma pergunta que eu fiz ainda na questão da Magnitsky. Ninguém nem sabia que o ofício ia ser assinado já hoje, Otávio. Agora, desse ponto de vista, ainda partindo do princípio de que essa é uma questão que ficou exageradamente evidenciada ali, ideológica e não comercial, agora o próprio governo, e aí eu acho que essa é uma análise interessante de ouvir de você, vai olhar muito mais agora para a questão política, principalmente a questão interna, né? Então vamos lá. Primeiro que esse decreto ali, com as tarefas, eu estou um pouco cauteloso, né? Estou consultando aqui analistas para entender exatamente o que é. A gente tem que ter uma certa cautela. Por uma leitura dinâmica inicial, há muitas exceções, né? Exceções de produtos tarifados em 50%, que é uma boa notícia, ou seja, não é uma terra arrasada como imaginava-se que seria por conta das sanções ao ministro Alexandre de Moraes hoje à tarde. Não dá para dissociar os dois fatos, ou seja, de manhã eles começam com uma notícia, uma ação dura contra o governo brasileiro, e na economia eles abrem algumas exceções, repito, ainda estou tentando apurar aqui a escala para saber se realmente há mais exceções do que regras dentro dos produtos tarifados em 50%. Então, se confirmar isso, a gente pode dizer que os Estados Unidos foram agressivos na política e conservadores na economia. Ou, como diria o meu avô, é doido, mas não rasga dinheiro. E isso explica bem como os Estados Unidos são, né? Não rasgam dinheiro, então essa seria a justificativa. O que a gente viu hoje foi o Trump se colocar como o corregedor universal da justiça. Não é só de Alexandre de Moraes, não é só do STF, não é só do Brasil. O secretário Marco Rubio, essa semana, criticou o que ele acredita que ser radicalismo de um juiz ao comandar o processo contra Álvaro Uribe, ex-presidente da Colômbia. O Lins lembrou aqui também que já houve críticas à condução de processos na Itália, todos contra aliados, ou pelo menos do mesmo campo ideológico de Trump, a extrema-direita, a direita e extrema-direita. Então, assim, não pode ter um presidente de outro país exercendo o cargo de corregedor universal de justiça. E, nesse aspecto, o mundo ainda não está sabendo lidar com esse avanço autoritário de Trump. Nem os Estados Unidos, nem internamente, eu vejo ali uma linha de enfrentamento, e não um enfrentamento, digamos aqui, retórico, de capa-espada, de herói, não, um enfrentamento mesmo de traçar algumas linhas civilizatórias, né? E me parece que o Brasil está indo nessa direção. Então, resumindo aqui, o que a gente tem até agora, a se confirmar que o decreto traz mais exceções do que regras para produtos que serão taxados em 50%, o governo Trump foi agressivo na política, conservador na economia. E ainda no campo dessas exceções, até trazendo aqui uma apuração da nossa Ana Flor, que já conversou com integrantes do governo, inclusive bota no blog dela essas informações, que essa lista de exceção serviu de alívio para boa parte dos setores econômicos. Ela já foi levar isso também para esses integrantes. Aí tem aqui aviões, peças, helicópteros, suco de laranja, que a gente falou muito aqui ao longo desses dias, mas aí tem também, fora das exceções, itens como café e carnes, né? Também é importante destacar. E agregando também o nome aqui da Júlia Zaremba, que trouxe que o presidente da ABIEC, né, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, tem uma reunião hoje com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, cada setor já avaliando os impactos, seja ficando de fora desse tarifaço, claro, comemorando, seja ainda dentro dessa lista, já começando a calcular. É um tarifaço que vai começar daqui a 7 dias, só começa na semana que vem. Esse cálculo vai acontecer também ao longo dos próximos dias. Isso já era esperado dentro do Palácio do Planalto, sobre como esse cálculo vai acontecer com muita cautela, até para que o governo entenda o que precisará fazer
tanto do ponto de vista da ajuda a esses setores não, que ficaram de fora da exceção, né, que vão ser taxados em 50%, quanto também para a resposta do que poderá ser feito em termos de reciprocidade, de retaliação. Isso tudo vai ser analisado também a partir de agora. Vamos agregar aqui também, porque como a gente estava falando, esse dia foi longo, né? Está sendo longo, são 4h27 ainda, parece até que a gente está no Jornal das 10 já analisando o dia que passou, mas ainda são 4h30 aqui no Globo News+, e os assuntos estão todos relacionados, né? Os Estados Unidos anunciaram também sanções contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, nome